Falar de emprego, de carreira, de como você deve se postar nas redes sociais, como é que deve ser o seu currículo. O currículo ainda é o indicado ou tem outras formas de você se apresentar? Tudo isso com a Simone Bruck, seu psicóloga e consultora de orientação profissional da Univates. Bem-vinda aqui à programação da Rádio Independente. Boa tarde, Simone. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes que nos acompanham. Inicialmente, quero agradecer o convite. Acho que falar de carreira, né, de recolocação, de currículo, de preparação para processos seletivos é sempre bem importante. Então, por onde a gente começa? O que mudou de um tempo atrás para agora? Né? Tem aquela discussão, currículo, puxa, mas tem gente que fala assim, não, mas currículo não se entrega mais hoje em dia, tem outras maneiras, tem o LinkedIn que está aí para ajudar, mas tem as redes sociais mais utilizadas, como Facebook, Instagram, que servem para mostrar muitas vezes a alegria, mas que também servem de observação para quem está querendo contratar, né? Enfim, vamos falar um pouco de como é que está hoje esse mercado e o que as pessoas têm que saber que andou mudando em relação ao que era, de repente, 10, 15 anos atrás. Perfeito. Bom, Ricardo, na verdade, né, pessoal até que nos acompanha, acho que é importante pensarmos que a ideia de carreira também mudou. Né? Nas últimas décadas, a gente tinha uma percepção de carreira como algo mais linear. Né? Algo onde o funcionário, o colaborador, ele entrava dentro da empresa, né? Ele era admitido e ali ele permanecia por muito tempo. Carreira, ela era vista muito num sentido de relação com tempo de serviço. Né? Hoje a gente já está falando em habilidades, em possibilidades de transformação, de desenvolvimento pessoal. E quando a gente fala em currículo, a gente vai pensar também em como que eu estou me apresentando no mercado de trabalho, né? Eu estou interessado numa oportunidade. O recrutador, a empresa nunca me viram. Então, eu preciso me atentar no sentido de que esse documento profissional, ele precisa falar um pouco sobre quem eu sou. Ele fala da minha história, né? Da minha trajetória profissional. Então, a forma como eu estou me apresentando, desde a foto que eu coloco, se eu colocar foto, né? A forma como eu descrevo as informações, a minha organização, o próprio layout desse documento, ele fala muito sobre também um pouco da minha própria organização, né, do meu cuidado. Então, a gente sempre orienta também nos atendimentos, né, na consultoria, sobre o objetivo. Né? Um currículo bem desenvolvido, né, bem elaborado, é um currículo objetivo, né, sucinto e muito claro. E sempre, logicamente, bem alinhado com a própria oportunidade. Então, hoje a gente pensa muito numa perspectiva de currículo editável. Eu vou organizar o meu currículo tendo como referência a própria oportunidade. Simone, tu falou sobre a foto. Eu acho que isso é uma das dúvidas que as pessoas têm bastante, colocar ou não colocar uma foto num currículo. Então, a gente tem atualmente, assim, algumas controvérsias, né? A gente sabe, né, que tem oportunidades que realmente vão solicitar a foto, né? Que oportunidades, muitas vezes, dependendo da área. Comunicação, área de uma atuação, por exemplo, no mercado da estética, né? A minha imagem, ela é fundamental, né? Então, sim, a gente vai olhar e vai considerar. No entanto, a gente tem que ter um certo cuidado, se atentar muito de como eu estou me mostrando nessa imagem. Daqui a pouco, né, todas as minhas informações no documento estão super coerentes, estão de acordo, estão alinhadas, tudo ok. Mas a foto, eu não cuido tanto, né, de como que eu estou expondo. Por exemplo, se eu colocar uma foto, que cuidados eu poderia ter, né, pessoal? Uma foto, né, neutra, um fundo claro, sem informações, elementos adicionais que tirem o foco. A foto, pessoal, ela precisa fazer parte do documento, mas ela não pode ser o que chama mais atenção nesse documento. Ou, de repente, fotos muito informais. Né? Eu estou num ambiente de festa, por exemplo, né? Estou bebendo ali, estou interagindo. Às vezes, outras pessoas aparecem em foto, nessa que eu coloco, né, no documento do currículo. Então, nota que isso é totalmente incoerente, né, com o objetivo desse documento, né? Que é o quê? Me mostrar como eu sou. Então, se eu resolvo, né, se eu opto em colocar foto, quando é uma oportunidade que me exige isso, eu vou me atentar para esses cuidados. Né? E quando não exigir,
realmente não é obrigatório. Você fala, já que estamos falando sobre foto, a foto no currículo. Então pode ou não pode, pelo que eu deu a entender, Sim. né? Não é uma coisa, uma regra. A gente tem que se atentar ao que está pedindo a vaga. Porém, tem as redes sociais e ali as pessoas acabam postando toda hora, né? Ou a hora que acharem por bem, tem alguns que são mais reservados, tem a rede social mais para dar uma olhada nos outros, não posta tanto. Mas, enfim, ali também, muitas vezes, pode ser analisado por quem vai contratar, né? E aí, como é que faz esse controle, Simone? Sim, novamente. Tem o próprio LinkedIn que é bem específico para isso, mas tem outras redes sociais, né? Claro. Eu sempre costumo dizer, né, até acho interessante para quem nos acompanha, assim, pensar um pouco sobre isso. As redes sociais, né, pessoal, elas podem nos servir como excelentes ferramentas de impulsionar a nossa carreira, né? Com certeza. Mas, como tudo na vida, né, a gente precisa ter bom senso. Então, a gente poder pensar de que forma o que eu estou publicando, o que eu estou compartilhando numa rede social pode, de alguma forma, afetar o meu trabalho, afetar a minha imagem profissional. Por quê? Ou a vaga que eu estou procurando, né? Ou a vaga. Por quê? Porque a gente sabe que é muito comum, depois de algum tempo numa empresa, por exemplo, o nosso nome ele fica muito associado à empresa. Então, as empresas, os contratantes, eles também têm essa preocupação de pensar, bom, como é que a própria imagem da empresa, né, ela pode estar vinculada a esse funcionário se ele interage, né, se posiciona de tal maneira nas redes sociais. Que maneiras seriam essas que seriam, vamos dizer assim, contraditórias? Dependendo do que eu apoio, né, eu poder pensar o que eu estou tentando atingir, né, quando eu me coloco, né, quando eu me posiciono nas redes sociais apoiando determinado tipo de assunto, né, determinado tipo de movimento. Não existe hoje nenhum tipo de lei que diga a pessoa não pode publicar, a empresa pode restringir algo. Não existe. Mas a gente sabe que no dia a dia, sim, as empresas, elas muito comumente nos processos de seleção já elas verificam como é que essa pessoa ela se apresenta socialmente, né, nas redes sociais. Será que esse perfil ele também condiz com o que nós da empresa, né, estamos procurando? Será que está alinhado com o que a gente busca num candidato, né? Então, essa leitura ela é bem importante a gente refletir antes da gente também se colocar diante desse palco, né? Que a rede social ela também é um palco. Porque, de certa forma, é o cartão de visita, né? Exatamente, exatamente. Falamos de currículo. Currículo segue sendo, vamos dizer assim, a maneira mais correta para se apresentar, porque tem outras maneiras também. Muitas vezes pessoas têm o seu arquivo ali, muitas vezes mandam um link e aí abre vários materiais, exemplos de trabalho. Que outras formas tem hoje em dia, né? Se o currículo está com os dias contados ou ele vai permanecer? Currículo ainda, pessoal, é uma possibilidade bem interessante, né? Porque, como eu disse, ali é de uma forma muito sucinta um pouco sobre a minha trajetória profissional. Um resumo, né? Um resumo. Por isso que a gente também hoje já não tem mais essa ideia de colocar um currículo com 5, 6 páginas, né? Tudo que eu fiz eu vou colocar. Não. Eu vou olhar, bom, a oportunidade é tal. O que de conhecimento técnico, né, de formação, de experiência é relevante para essa vaga? Talvez seja para essa, talvez não seja para outra. Então, o recrutador, a gente tem uma ideia de que quando ele passa os olhos nesse documento, é questão de 5 segundos. Ele passou o olho, então ele tem que ter uma visibilidade muito clara de quem é esse candidato, o que ele está buscando, objetivo claro. Ah, mas é curto, né? Fica muito sucinto. Mas é isso, gente. A ideia é ser objetivo. O que eu estou buscando? Qual é a área? Qual é o tipo de cargo? Por isso que é importante a gente pensar em palavras-chave também, que hoje com a inteligência artificial também, no próprio LinkedIn, né? Eu colocar cargos com uma palavra-chave que seja realmente aquilo que eu me enquadro, né? Assim como vagas também. Mas a ideia de currículo permanece. E, claro, dependendo de outras áreas, por exemplo, área mais de comunicação, de design, né? Portfólio, carta de apresentação também é um documento interessante que pode aí trazer um pouco sobre, ou de motivação, né? Pode trazer um pouco um reforço para esse meu currículo, que diz um pouco sobre mim, o que eu estou buscando e como eu posso contribuir com essa empresa, né? Dentro dessa oportunidade que eu estou aí buscando.
Estamos conversando com Simone Bruxel, psicóloga e consultora de orientação profissional da Univates. Uma mensagem junto no e-mail que eu mando o currículo. Informal. É válido? Não é válido? É positivo? É negativo? Acredito que quando a gente encaminha o currículo por e-mail, né, a gente tem ali uma oportunidade que nos direciona aí para um e-mail. Eu já recebi muitos, assim, simplesmente o currículo anexado. Né? E a gente até se questiona, nossa, né? Faltou aí um pouquinho de até cordialidade, né, desse candidato. Então, sim, a gente poder se apresentar brevemente, sucintamente, né? Estou encaminhando uma frase, meu currículo para a área tal, oportunidade tal, até para situar, né, esse RH, esse recrutador, do que se refere esse documento, né? Então, sim, né, Ricardo, a gente pode, de uma forma bem breve, fazer aí uma introdução quando a gente encaminha o documento. Simone, outra questão que eu acho que é bem interessante, numa entrevista de emprego, como a pessoa deve se comportar, ou até mesmo a roupa que essa pessoa vai vestir, né? Sim, sim. É bem pertinente também esse questionamento, Jussiara, até para pensarmos assim, do quanto, muitas vezes, o candidato ele precisa fazer essa reflexão antes de se candidatar para uma vaga para chegar até nesse momento, né? Por exemplo, eu vou fazer uma entrevista, né? Fui chamada, tal horário, vou participar da seleção. Eu poder também fazer essa leitura. Essa oportunidade, ela está alinhada com o que eu estou buscando, né? Dentro dos meus valores, dentro desse momento da minha vida, né? Faz sentido eu estar aqui? Como é que funcionaria caso eu fosse contratado? Né? Porque às vezes a pessoa, ela na busca de oportunidade, ela manda o currículo, né? Dispara para muitos e nem para olhar, tá, que oportunidade é essa? Como é que é o horário de trabalho desse local? Como é que é a flexibilidade? Existe? Né? É uma empresa que tem algum benefício que para mim seria importante? Então, o próprio candidato, antes da entrevista, fazer essa leitura, já lá no processo de encaminhar o seu interesse. Bom, foi chamado para seleção, né? Para a data ali da entrevista. Com certeza, né, pessoal, a gente chegar um pouquinho antes, né? O que eu digo um pouco antes? Não é 1 hora, porque isso também pode ser mais ansiogênico ainda, eu chegar antes, eu tô ali esperando, eu tô observando, né? E aquilo ali vai me deixando mais ansioso. Então, eu chegar ali uns 15 minutinhos antes, eu vou me ambientando, eu tomo uma água, eu observo, né? Eu vou me interagindo um pouquinho ali com o local. De certa forma, também vai me acalmando, né? Então, assim, o que eu visto nesse dia? Bom, de novo, né, gente? Eu ficar atento como é que é a dinâmica dessa empresa, né? Como é que é? É uma empresa mais jovem? É uma empresa, né, um serviço, né, um local de trabalho mais tradicional? Né? Como é que é? Porque ali, observando também as pessoas que trabalham ali nesse local, eu também posso ter um parâmetro, né, de como que eu estou me vestindo, se está um pouco mais alinhado. Claro que a gente não precisa ser igual aos demais. Cada um vai ter seu estilo, né, sua forma, né, de se vestir, enfim. Mas, assim, a gente poder fazer isso dessa linguagem que converse com o local, né, até para a gente poder se sentir mais à vontade. Né? Então, seriam essas dicas. Chegar um pouco antes, observar, conhecer bem, né, qual é o mercado dessa empresa, que tipo de trabalho é essa vaga. Né? Porque se fixar somente na oportunidade, é isso, eu preciso trabalhar, é um erro. Né? A gente precisa estar atento a tudo que vem mais, como que funciona depois. A pessoa pode pedir já na primeira sobre salário, sobre benefícios, ou pode pegar mal? Não. É essencial que é uma troca. É uma troca. Até porque, né, Ricardo, a ideia de entrevista, a gente sempre imagina a entrevista como algo um pouco mais passivo para o candidato, né? Eu chego e eu só ouço, né? E não funciona dessa forma, não precisa ser dessa forma. Eu, como candidato, eu posso também ir para a entrevista, claro, eu tenho interesse na vaga, mas no sentido de também vou entrevistar. Né? Eu também vou observar se faz sentido,
se eu me identifico, porque muitas vezes é nesse momento que os recrutadores, muitas vezes ele vai ter um gestor, vai ter algum profissional técnico da área, algum psicólogo, né? Enfim, eles também vão te trazendo ali como que é a realidade ali do dia a dia. Então, se eu, candidato, estou ali, eu também estou nesse momento para tirar as minhas dúvidas. É uma troca. Até para saber se é realmente aquela vaga que quer, né? Exato. Então, questões assim no sentido de flexibilidade, se existe, né? Bom, é uma oportunidade que daqui a pouco vai me exigir viagem. Daqui a pouco a oportunidade, ela fala possibilidade de viagem, né? Ou disponibilidade. Tá, mas essa viagem, ela é uma semana? Ela é 2 dias? Como que impacta isso na minha família? Se daqui a pouco eu tenho toda uma organização que eu preciso fazer, né? Questão salarial, sim, a gente pode questionar. Outra orientação que também a gente sempre passa é o colaborador ali, o candidato, né? Ele também poder questionar quais são as possibilidades de crescimento nessa empresa. Para onde é que eu posso ir? Porque isso, né, pessoal, vai falar muito da minha própria motivação para estar nessa oportunidade. De repente eu esteja num momento onde eu quero mais uma experiência, eu quero poder me descobrir também algumas outras habilidades, mas talvez eu esteja em um momento onde eu queira justamente buscar uma colocação e avançar, né, de cargo. Então, isso tudo, quando a gente entende a entrevista como uma conversa de troca, né, é bem interessante, assim, né, para ambos. Falando sobre permanência no trabalho, Simone, você começou dizendo que um tempo atrás era visto assim longevidade, a pessoa ficar mais tempo na empresa. Hoje em dia a gente vê, especialmente dos mais jovens, não sei se inquietação seria a palavra mais adequada, mas ficam meio ano, 1 ano, nem isso, e já trocam, né? Até que ponto o gestor, a empresa tem que estar preparada para isso, entender isso, e até que ponto isso pode ser prejudicial para o próprio funcionário, né? Para o colaborador que daqui a pouco fica um pouco aqui, não ficou feliz, vai para uma outra empresa, ou enfim, por outros motivos, e também como essa pessoa pode fazer para permanecer, os trunfos para ela permanecer numa empresa que ela esteja gostando, que esteja feliz, enfim. Sim, é como eu falava anteriormente, a gente vive uma realidade muito diferente, né? Hoje em dia, a gente sabe que as oportunidades, né, as vagas, elas são cíclicas, né, muitas vezes. O próprio jovem, né, ele está num movimento muito maior de se experimentar, né? Que nem tu falou, né, Ricardo, de isso aqui eu não me identifico, eu mudo, eu tento outro e assim por diante, né? Para as empresas, claro que tem um impacto, né? Porque sempre a gente tem que estar aí num processo de recolocação constante, né, permanente. Mas também é importante pensar que o jovem, ele também está caminhando conforme a gente está vendo a realidade assim como ela é, né? Os cargos estão mudando muito, né? As funções estão modificando muito. Então, por isso que a gente também sempre sinaliza de que mais importante ou tão importante quanto a formação técnica, né? Que são as competências aí de conhecimento, né? Enfim, é eu ter uma preocupação constante do meu desenvolvimento de habilidades comportamentais, né? Que hoje a gente chama aí das soft skills, né? Que é eu poder me adaptar, que é eu poder trabalhar em equipe, né? Que é eu poder ter essa capacidade de resiliência, de poder gerir o meu tempo, de delegar tarefas, né? Então, a gente vive numa realidade onde tem que se buscar, e é um desafio com certeza, esse equilíbrio, né? De que, bom, o que esse estudante, esse jovem, né, muitas vezes já lá no jovem aprendiz, né, ele está buscando. Por isso que na orientação profissional, nesse momento de inserção de mercado de trabalho, a gente sempre vai ter que fazer esse movimento de reflexão e autoconhecimento. Eu preciso saber o que eu estou buscando nesse momento. Eu preciso saber quais são os valores que eu tenho. Que propósito? Qual é a minha meta, né, nesse momento da minha vida? Né? Até para as coisas não se tornarem frustrantes daqui a pouco, né? Eu, como um candidato que fico um tempo numa oportunidade, eu saio 2 meses depois, eu tento outra. Isso me parece, né, pessoal, um pouco assim até de falta de se conhecer mesmo, né? De saber o que eu quero, o que eu estou buscando, né?
Essa questão de jovem aprendiz, o que algumas vezes a gente vê é que os pais que vão atrás desse primeiro emprego, né? E aí, muitas vezes, pode ou não pode acontecer que a pessoa vai gostar ou vai estar se sentindo bem naquele local. Sim. Jovem aprendiz é uma oportunidade muito interessante, né, para os adolescentes aí, para sentirem, né, terem essa aproximação, essa primeira vivência profissional, né? Sem contar, né, claro que a experiência de jovem aprendiz, ela abre muitas portas, né? Tanto no sentido de networking que eu posso fazer, né, essa rede que eu vou criando, né, de profissionais, de colegas, de trocas, né, de experiências, como também de eu poder ir amadurecendo, né? Se eu faço uma experiência, se eu tenho uma experiência interessante, como jovem aprendiz, por exemplo, numa cooperativa, né, um exemplo, já me serve também como bagagem até para eu identificar se é algo que para mim foi interessante, né, faz sentido, eu quero dar continuidade, ou foi uma experiência que me acrescentou, mas não me identifiquei tanto. Então, a experiência de jovem aprendiz, ela é muito rica por isso, assim, né, pela experiência que vai trazendo ao longo da carreira, né, porque a própria experiência, ela já vai falando da tua carreira, né? A gente tem uma ideia, muitas vezes, equivocada de que carreira profissional, ela inicia no momento que eu vou ter carteira assinada. E não é, né? A carreira, ela já inicia lá na formação que eu vou tendo, né? Na minha atividade de voluntariado, né? Na minha participação social em comunidade, né? Então, tudo aquilo que me envolve, né? Onde eu coloco habilidades, onde eu estou me desenvolvendo, diz muito da carreira, né? Do caminho que eu vou seguindo profissional. Psicóloga e consultora de orientação profissional da Univates, Simone Brux. Olha aqui o pessoal participando conosco. O Nécio diz que há 20 anos está na mesma empresa, gosta do que faz. O salário é mais ou menos, não é muito, mas o trabalho não me deixa estressado e fico atordoado quando entro em férias, fico sem saber o que fazer. Em resumo, eu gosto do meu serviço e da empresa. Tem vários pontos aí para serem observados, né? Nem sempre o valor vai ser o mais importante, né? A pessoa tem que se sentir bem. O Beckman fala sobre a questão da foto. Deveria se fazer uma pesquisa nas empresas. Currículos sem fotos, na maioria, são dispensados ou deixados de lado em detrimento aos que têm fotos. Digo isso porque converso com vários empresários e lojistas. As mensagens no 999-787885. Bom, Simone, você falou de atendimento, consultoria. A Univates presta esse atendimento para quem? Como é que as pessoas fazem para procurar, para buscar esse tipo de serviço também? Bom, a Univates hoje, né, esses atendimentos de consultoria, a gente oferece, né, aos nossos estudantes, né, da instituição e aos estudantes também diplomados, né, que se formaram na instituição. Podem buscar esse atendimento, né, de forma gratuita. E também temos a opção, né, a possibilidade de atender numa outra modalidade que é comunidade. Né, que seriam os perfis, né, as pessoas que têm interesse, mas que não têm vínculo com a instituição. Existe uma taxa, né, então, que a pessoa ela paga antecipadamente, a gente faz esse agendamento, né, e pode dar essas orientações. E o contato? O contato, a gente pode entrar em contato com a Univates, né, e fazer esses agendamentos. Telefone geral? Telefone geral. Tá bom. Simone, muito obrigado. Uma boa semana. Obrigada a todos, agradeço a oportunidade.